Estamos em contato com ela, que é jornalista, que é mestra em televisão digital e atualmente ela é coordenadora do setor de acessibilidade da TV Aparecida, Flávia Machado. Boa tarde, Flávia, tudo bem? Boa tarde, Thaís, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, Flávia, pela sua atenção aí, com o programa Teletema, com a rádio Teletema. E Flávia, você atualmente então é coordenadora do setor de acessibilidade da TV Aparecida. E o setor de acessibilidade da TV Aparecida trabalha com audiodescrição, closed caption e libras. Então explica para nós, Flávia, o que são esses recursos de acessibilidade? Isso, Thaís. O nosso setor é responsável pela produção do closed caption e da audiodescrição da programação da TV Aparecida. E a Libras nós temos em alguns programas específicos. A audiodescrição é aquele recurso que vai descrevendo cenas, movimentação de personagens, figurinos, cenários, para que os telespectadores com deficiência visual ou que por algum motivo não estejam conseguindo visualizar aquela cena, possam compreender e acompanhar toda aquela cena, aquele programa. Então esse áudio, ele é mixado com o áudio original do programa e ele está disponível na casa do telespectador pelo segundo canal de áudio. Ele precisa ativar esse segundo canal de áudio através do controle remoto dele. Geralmente, o controle remoto tem uma tecla SAP, que ela pode fazer a mudança do áudio, ou se não, precisa ser feita essa configuração do áudio pelo menu de configuração do televisor ou do conversor referente àquela TV por assinatura, né? Isso é audiodescrição e geralmente a gente faz ela gravada, mas também fazemos a audiodescrição ao vivo. A TV Aparecida foi a primeira TV brasileira a fazer a audiodescrição ao vivo. Em 2013, nós fizemos uma parceria com a Lívia Mota e a Fátima D'Angelo, da Verde com Palavras, e fizemos a audiodescrição da missa, que foi a missa no Santuário Nacional, da primeira romaria das pessoas com deficiência no Santuário Nacional de Aparecida. Esse é um recurso, né, que nós temos lá no setor, temos na nossa programação da TV. O outro recurso é o closed caption, também conhecido como legenda oculta. Ele, na verdade, é a transcrição das falas e das informações sonoras dos programas para que os telespectadores surdos ou que não estão ouvindo aquele programa naquele momento possam acompanhar aquele programa. Então, essa transcrição ela é exibida na tela através de legendas, geralmente é a tarja preta com letras em branco, e também ela é acionada pelo controle remoto do telespectador. E no controle remoto, geralmente, é a tecla CC. Ou ele pode fazer essa configuração também no menu de configuração do televisor. E o outro recurso é a Libras. A Libras, para televisão, ela ainda é um recurso que ela aparece para todo mundo. Então, ela vai fazer a interpretação de todo o conteúdo das falas dos personagens para a língua brasileira de sinais, que é utilizada por muitos surdos aqui no Brasil para poder se comunicar e para poder receber informações. Então, a gente utiliza um intérprete de Libras e, como ele está visível para todo mundo, ele fica geralmente em uma janela no canto da tela, fazendo a interpretação. Esses são os 3 recursos de acessibilidade que a gente pode ter na televisão. Que bacana, Flávia. E como esses recursos, né, audiodescrição, closed caption, libras, como tudo isso entrou na sua vida? Como é que você teve a ideia de levar esses recursos? Né? Você tem alguém com deficiência visual na sua família? Ou você já chegou a conhecer alguém com deficiência visual antes de estudar tudo isso? Na verdade, a audiodescrição surgiu para mim numa conversa com a socióloga Marta Gil, que trabalha com a parte de inclusão, né, há bastante tempo, quando eu estava fazendo a minha pesquisa para o meu TCC, no final do meu curso de jornalismo. Na época, eu estava fazendo o TCC e eu estava incluindo Libras em um dos quadros, que era uma proposta de programa infantil, na verdade, e eu queria colocar mais informações, assim, e eu não sabia, na verdade. E eu fui conversar com ela e aí ela me falou
que era bacana, Libras, tinha a legenda também, mas que tinha um recurso que ainda estava sendo pouco usado e que era muito legal e que era para os cegos. E aí ela falou essa palavrinha que a gente brinca, me picou, né? Que foi a audiodescrição. E isso foi em 2008, e ela simplesmente, assim, me passou um dos, eu acho que, grandes contatos e parceiros, assim, que eu tive ao longo desses anos, que foi a Lívia Mota e o Paulo Romeu Filho. Acabou que eu não consegui colocar audiodescrição no meu TCC, mas eu tive a certeza de que eu queria trabalhar com isso, eu queria estudar mais isso, eu fiquei encantada com esse recurso, na verdade, e eu queria fazer isso para o mestrado. E aí foi então que no mestrado eu consegui desenvolver uma pesquisa que era sobre a política de implementação da audiodescrição na televisão aqui no Brasil, que na época, eu fiz o mestrado de 2009 a 2011, foi bem uma época em que havia um embate grande entre as emissoras de televisão, os movimentos sociais que lutavam pela audiodescrição e o governo, o Ministério das Comunicações também, a respeito de colocar, né, de como colocar, exigir a audiodescrição para a TV. E não só a audiodescrição, mas o closed caption também e a Libras, né? Então, ocorreram várias portarias, adiando, mudando cota para audiodescrição, enfim. Então, eu consegui, assim, fazer a pesquisa dentro desse cenário todo, analisar o que estava acontecendo, né? E aí eu tive uma oportunidade muito bacana de, na época, também fazer um estudo de casos de como tinha sido essa implementação da audiodescrição no Reino Unido. Então, foi muito bacana porque, assim, olhar o que eles fizeram. É claro que até hoje eu acho que é um dos países que mais tem audiodescrição na televisão. E não só pela uma questão de legislação, mas também de visão de mercado mesmo, que muitas emissoras já têm há um tempo lá. Dessa forma, eu acabei desenvolvendo a pesquisa no mestrado e depois acabou surgindo a oportunidade para eu vir para a TV Aparecida, que inicialmente era para trabalhar com closed caption, que eles estavam precisando no momento, mas a gente acabou transformando a proposta em ser o setor mesmo, né? Então, para também produzir audiodescrição, que também era uma exigência na época, e eles precisavam ter. Nós criamos o setor em novembro de 2011 e iniciamos o setor éramos 5 colaboradores, depois fomos crescendo e hoje somos 12. E Flávia, antes da TV Aparecida, você já trabalhou com audiodescrição? Então, eu fiz, na verdade, como voluntária. Durante o mestrado, eu trabalhei como voluntária de audiodescrição no Lar Santa Luzia para Cegos, lá em Bauru, porque o meu mestrado foi na Unesp de Bauru. E aí eu fazia sessões semanais com filmes. Eu levava no meu notebook e uma caixinha de som, e escolhi algum filme ou desenho. Eu cheguei a exibir filme, desenho, e quando, na época, né, isso era 2010, se não me engano, 2009, 2010, não tinham ainda muitos vídeos com audiodescrição na internet, né, no YouTube, e também não tinham muitos DVDs. Então, tudo que eu encontrava com audiodescrição, eu queria sempre passar para eles. E aí, alguns não tinham e eles queriam assistir, e eu acabava produzindo a audiodescrição, o roteiro, e fazia a narração ao vivo lá para eles. Foi uma experiência muito bacana, que eu fiz lá durante alguns meses, e também em 2011 eu fui voluntária da ADVIP, que é uma instituição de cegos de Ribeirão Preto. Também foi muito bacana, porque também a gente passou alguns filmes com audiodescrição, e eu também fiz a audiodescrição de um vídeo institucional deles, e também de uma ópera. E aí foi uma experiência, assim, muito, muito interessante, muito desafiadora, porque ópera, por si só, já é um evento, né, muito complexo,
mas eu participei ativamente durante a produção da ópera, porque eles tinham umas oficinas, faziam parte da Oficina Cultural de Ribeirão Preto, e eles faziam algumas oficinas até para produzir, por exemplo, figurino de parte da ópera, algumas coisas assim. E eu lembro que, além do livreto, eu fui estudar isso também, para entender como que era essa questão dos materiais usados, para cenário também, e montei um roteiro. E aí alguns cegos, eu lembro que foi um grupo de cegos, a gente conseguiu levar lá para o Teatro Dom Pedro, lá de Ribeirão, e alguns nunca tinham entrado no teatro, e eles gostaram muito, foi uma experiência, assim, muito, muito bacana mesmo. E agora na TV, como é a produção de recurso de audiodescrição, de libras, de close caption, enfim? Para audiodescrição, a produção é feita primeiro em relação à escolha do material, que vai ter audiodescrição. Geralmente na TV, a grade de programação muda, mas a gente sempre tenta ter audiodescrição em programas que são mais vistos, né, que tem maior audiência. Então, desde o início, a gente coloca audiodescrição nas sessões de filmes. Quando nós temos seriados também, já tivemos novelas, atualmente a gente está com programas musicais, então é feita essa escolha de qual material vai ter audiodescrição. Depois, a audiodescritora, nós temos 3 na equipe, e aí a gente vai separando as demandas, né? Então elas assistem o material, uma delas, né? Assiste o material e vai produzindo o roteiro desse material. Depois é feita a gravação da narração desse material, depois a mixagem dessa gravação com o áudio original é feita por um editor de vídeo, e depois eu faço a conferência final e a gente tem os ajustes finais, né, quando são necessários. Nós já tivemos há 2 anos atrás, mais ou menos, acho que foi isso, foi 2017, 2018, nós conseguimos ter uma sequência de consultores trabalhando aqui com a gente, consultores de audiodescrição, que foi muito bacana o trabalho. Nós tivemos 5 consultores ao longo de 1 ano e meio, mais ou menos, trabalhando também nesse processo. Então, eles apontavam o que poderia melhorar no roteiro, na locução, ou às vezes na mixagem, e eles até falavam assim que os ajustes que eles faziam eram ajustes muito finos, né? Porque a gente já tem audiodescrição na TV desde 2013, mais ou menos. Não, nós temos audiodescrição desde 2012, as 3 audiodescritoras já trabalham com audiodescrição mais ou menos desde 2013, 2014. Então, acaba que os ajustes eram bem finos. E eles também falavam que tinha um processo diferente na TV, porque eles assistiam ao material já mixado, né? Então, dava para sentir toda essa questão de onde colocar a audiodescrição, onde encaixar ela na melhor forma, ali, às vezes, entre um respiro e uma batida de porta, sabe? Então, isso daí era muito bacana, e eles analisavam esse material final para depois a gente fazer as correções, eventuais correções ou modificações que eles apontavam. E depois todo esse material que a gente produz com audiodescrição, a gente consegue armazenar ele no nosso acervo para depois, quando for reprisado, né, quando for utilizado novamente, ele sempre vai com audiodescrição. Isso para audiodescrição gravada, né, esse processo. E para a produção da audiodescrição ao vivo, o processo é um pouco diferente, né? Nós já fizemos audiodescrição ao vivo da missa do Santuário Nacional, e também do debate que nós tivemos em 2018 com os candidatos à presidência. Para a audiodescrição ao vivo, primeiro a gente tem que conhecer, né, qual que é o programa que vai receber essa audiodescrição e obter o máximo de informação sobre esse programa. No caso da missa, a missa ela é roteirizada, né? A gente fala que ela é ela está dentro da grade de programação da TV, mas ela é roteirizada. Então, a gente sabe quais são as partes, quais são as sequências, quem vai estar lá, e então a gente acaba criando um pré-roteiro e que ele vai servindo como base
para a gente fazer a audiodescrição ao vivo. Então, vai descrevendo o que está acontecendo ao vivo. E na missa tem uma situação um pouco mais particular, porque a missa a gente também tem que entender que ela é um programa religioso. Então, a pessoa ela está ali e ela tem os momentos dela de oração, né? Então, a gente não pode ficar o tempo todo falando para ela, descrevendo para ela. Então, a gente acaba colocando um pouco de audiodescrição e, em alguns momentos, até de cânticos, em alguns outros momentos, mas a gente não preenche o tempo todo, né, com audiodescrição, porque não é esse o intuito. E a audiodescrição, ela sempre tem que casar muito bem com o material que ela está sendo o recurso de acessibilidade, né? Então, é importante pensar nisso. E no debate dos candidatos à presidência, era muito pouca audiodescrição, né? Porque o debate, o mais importante é a fala mesmo, mas a gente sempre tinha algumas questões de alguns movimentos dos candidatos, alguma outra informação em relação à vestimenta. Geralmente nos finais e inícios de bloco, eles intercalavam algumas imagens externas do Santuário Nacional, iluminado assim à noite, porque o debate foi num centro de eventos que fica dentro do complexo, né, do Santuário Nacional. Então, acontecia um pouco mais de audiodescrição, né? Na sequência de audiodescrição, eram mais nessas entradas e saídas de bloco. Então, foi também uma situação muito interessante, assim, que a gente teve, de audiodescrição ao vivo. Bom, para o Closed Caption, a produção, ela também, atualmente o Closed Caption precisa estar em toda a programação, então a gente faz o Closed Caption ao vivo e também o gravado. O ao vivo nós usamos lá na TV o sistema de reconhecimento de voz. Algumas outras emissoras utilizam o sistema de estenotipia. A diferença entre esses dois tipos de produção de Closed Caption é que na estenotipia a pessoa ela ouve o que está sendo falado e digita essa informação para um estenótipo, que é um aparelho que tem um teclado reduzido, então ele vai acionando mais de uma tecla ao mesmo tempo para ir criando as palavras, as frases do Closed Caption. Já o reconhecimento de voz, a pessoa ouve o que está sendo falado para um computador ligado a um microfone, e esse computador ele vai transcrevendo essa fala para texto. E o legendista, ele acrescenta, além dessas informações que ele está falando, né, ele acrescenta a parte de pontuação, informações sobre quem está falando, ruídos sonoros, enfim, outras informações que também estão dentro do Closed Caption. Isso numa produção ao vivo. Já na produção de Closed Caption gravado, a gente assiste antes o material, digita o texto, fazendo a transcrição das falas e dos ruídos sonoros relevantes, né, para aquele programa, e depois a gente sincroniza esse texto com o vídeo através de um software, e depois a gente embute, na verdade, o Closed Caption no arquivo de vídeo para exibição. E ele também, esse arquivo também vai para o nosso acervo, para eventuais reprises, já ter o Closed Caption pronto, né? E a Libras, nós já fizemos a produção de Libras lá na TV, e a gente utiliza um estúdio de TV com o Chroma Key, né? O Chroma Key é como se fosse uma tapadeira, uma parede, né? Ou um pano, enfim, numa parede verde, e aí o intérprete fica em frente a esse pano e a câmera vai gravar esse intérprete. Geralmente a gente faz a Libras ao vivo, mas ela também pode ser feita gravada. Então a câmera vai captar, vai gravar esse intérprete, e aí no Switcher da TV eles colocam a transparência. Então tudo que é verde, né, lá do Chroma Key, fica transparente, e aí depois a gente acaba colocando ou alguma cor, alguma coisa para identificar o espaço da janela em que esse intérprete vai ficar ali no canto da tela, né?
para ter uma diferenciação entre intérprete em segundo plano, vamos dizer, e imagem que está sendo exibida do programa. Esse intérprete, ele vai fazendo essa interpretação ao vivo, então ele vai ouvindo o que está sendo falado e vai interpretando em Libras, e nós já fizemos isso em missas e também nos debates com os candidatos à presidência. E atualmente a TV Aparecida tem quantas horas de acessibilidade, mais especificamente de audiodescrição? Atualmente a gente está com mais de 20 horas por semana de audiodescrição. Dependendo da grade de programação, acaba sendo 22 até 25 horas, mais ou menos, por semana. Claro que, às vezes, em programações especiais, por exemplo, geralmente Festa da Padroeira, né, agora próximo do dia 12 de outubro, nós temos mais audiodescrição, porque tem muitos especiais e a gente sempre faz questão de colocar audiodescrição nesses materiais. Então, a média está sendo essa. Já o closed caption é em toda a programação mesmo. E a Libras, como eu falei, a gente só tem em alguns programas pontuais. Certo, várias horas de programação, muito bacana. E a TV Aparecida é a pioneira, né, em audiodescrição ao vivo também. Isso. Nós fizemos a primeira audiodescrição ao vivo da TV brasileira em 2013, na missa do Santuário Nacional, que foi a missa da primeira romaria das pessoas com deficiência no Santuário Nacional. E essa audiodescrição foi feita em parceria com a Ver com Palavras, da audiodescritora Lívia Mota. As audiodescritoras dessa missa foi a própria Lívia Mota e a Fátima D'Angelo, que trabalha também com ela, e foi uma experiência muito importante assim, para a gente tem orgulho de falar sobre isso, e foi muito bacana, porque nós mostramos, né, para todo mundo e para o mercado televisivo que é possível fazer audiodescrição ao vivo. Depois outras emissoras fizeram, né, outras emissoras continuam fazendo audiodescrição ao vivo, mas nós conseguimos fazer a primeira aí em 2013. E vocês têm bastante retorno, assim, de pessoas com deficiência visual, falando da audiodescrição, também surdos, enfim? Então, a gente recebe de vez em quando alguns e-mails, já recebemos até cartas. Eu lembro que a gente já recebeu carta agradecendo a parte do closed caption até. E a audiodescrição, nós também já tivemos retornos, agradecendo a disponibilização do recurso na nossa programação, mas é engraçado porque nós tivemos um fato curioso, assim, eu diria, em 2018, porque em 2018 a cidade de São Paulo passou a ter somente o canal digital. E, coincidentemente, a gente começou a receber um pouco mais de reclamação de pessoas falando assim: mas essa mulher está falando tudo que eu estou vendo, eu não preciso que ela fique falando isso. E a gente depois notou e aí a gente precisou, na verdade, colocar, e coincidiu isso, eu acho que com o final da Padroeira, que foi a novela que a gente exibiu de 2017 a 2018. A gente precisou colocar na tela um texto informativo falando que a novela tinha os recursos de audiodescrição e de closed caption, e que eles poderiam ser habilitados ou desabilitados no controle remoto da pessoa. Então, acabou que houve esse fenômeno assim, a gente acredita que foi porque as pessoas realmente ativavam a audiodescrição sem querer na TV digital. Isso foi um pouco mais comum no começo, agora depois já passou um pouco. E eu acho que o pessoal começou a pesquisar antes o que é audiodescrição antes de reclamar também, que eu acho que é uma boa. Mas a gente chegou a informar durante algum tempo, isso eu lembro na novela, e também no debate dos candidatos à presidência, nós tivemos algumas reclamações também, das pessoas falando: essa mulher está falando algumas coisas que eu estou vendo. E era isso. As pessoas acabam, às vezes, ativando a audiodescrição sem querer,
não sabem o que é o recurso, não divulgam, não procuram saber o que é, e aí reclamam, né? Mas nós já tivemos, então, alguns tipos de retornos, eu diria. Flávia, e essa transição da TV analógica para a TV digital? O Brasil está nesse processo de final do desligamento do sinal analógico, né? Agora, essa mudança do sinal analógico para o digital na TV começou lá em 2008, acho que 2008, 2010, não me lembro muito bem, mas foi se estendendo, né? E agora que estão se desligando os últimos canais analógicos no Brasil afora. E aqui na TV Aparecida, eu acabei presenciando assim, um momento bem interessante, que foi exatamente essa transição do sinal analógico para o digital. E a implementação do setor de acessibilidade calhou de ser junto com esse momento. Por causa disso, até desde o início do setor, a gente sempre teve muito contato com diversas equipes dentro da TV, mas principalmente a equipe de operações e a equipe de tecnologia da informação. Então, nós sempre trabalhamos muito junto para fazer a implementação dos recursos de acessibilidade no sinal digital. Então, a TV, só para vocês terem uma ideia, assim, no comecinho da audiodescrição, o closed caption, né, voltando um pouquinho, o closed caption ele pode ser transmitido para sinal analógico ou sinal digital. E o equipamento que nós temos dentro da emissora, assim, que vai transmitir o sinal, né, analógico ou digital, que chama controle mestre, ele já transmitia o closed caption. Mas a audiodescrição, a gente só conseguia transmitir a audiodescrição no controle mestre digital, porque a audiodescrição ela só conseguia ser transmitida pelo sinal digital. Isso porque ela é transmitida no segundo canal de áudio. E no sinal analógico, geralmente, os encoders, os equipamentos, né, eles só conseguem transmitir um canal de áudio. Já no canal digital, eles conseguem transmitir 2 canais, até 4 canais de áudio. Então, a audiodescrição ela é possível no sinal digital. E na TV Aparecida, no comecinho da transmissão da audiodescrição, a gente literalmente ligava o controle mestre digital quando ia exibir um filme com audiodescrição e depois desligava esse controle mestre e voltava para o controle mestre analógico para continuar a programação. Então, era uma situação assim, bem tensa, né, eu diria, porque a gente está ligando o equipamento para transmitir aquele período, né, aquela faixa de programação e depois voltando, chaveando, né, para esse outro equipamento. E nós ficamos nesse processo durante alguns meses até conseguirem fazer toda a implementação do controle mestre digital e aí a gente só continuar nessa transmissão digital mesmo. Mas foi um período de transição assim, muito interessante, tanto nessa questão de transmissão, né, quanto toda a parte de produção interna mesmo, das emissoras. Todas as emissoras tiveram que se adaptar, né? Tiveram que se modernizar para sair daquelas fitas que parecem mais aquelas fitas cassetes em miniatura, né? Que a gente chama de DVCAM, mini DVCAM, para cartões que você vai armazenar aquele vídeo, né? Em dados, né? E isso tudo, além de ser equipamentos, além de ser materiais que a gente vai trabalhando no dia a dia, os fluxos de trabalhos todos tiveram que ser modernizados, né? Não só esses equipamentos, então os fluxos de trabalho, os procedimentos de trabalho também. Então a gente fala que foi assim, eu acabei tendo a sorte de vivenciar essa transição e foi muito interessante, assim. Hoje analisando, na época não dava muito para analisar tantas coisas, né? Porque a gente, às vezes, tinha um pouco mais de pressa. Mas hoje, parando para pensar, assim, foi uma fase muito interessante mesmo. E assim, e aí desde essa época
dessa necessidade de criação do setor. Por causa desses fluxos de trabalho mesmo, o setor acaba sendo um setor que ele absorve, vamos dizer assim, os programas antes de serem exibidos. Então, pelo menos o closed caption tem que ter, né? Alguns materiais a gente insere também a audiodescrição, mas assim, nós que passamos os materiais depois para serem exibidos pelo controle mestre. Então, a gente faz parte, né, desse fluxo desse material. E essa mudança do analógico para o digital foi bem interessante. Flávia, o que é e como funciona o projeto Parativar AD? Então, em 2017, eu estava participando do Congresso Internacional de Audiodescrição lá em Recife. E o Laércio Santana, que é consultor de audiodescrição, ele deu uma palestra muito interessante falando exatamente sobre como ativar a audiodescrição e como que mudou, né, toda essa parte tecnológica da televisão mesmo, né, essa relação nossa com a televisão, de antes era ligar e desligar, depois veio o controle remoto, e hoje em dia tem as TVs que tem, as TVs faladas, né, que tem aquele leitor de tela embutido ali, e eu achei muito interessante essa fala dele, e aí eu lembro que para quem estava assistindo, surgiram algumas perguntas de como é que ativava, né, no controle remoto, sabendo que no mercado tem tantos modelos de controle remoto e também tantos modelos de televisão, e que nem todas, né, a maioria, na verdade, infelizmente, não é acessível. E aí eu pensei em criar esse canal, que é um canal do YouTube, chamado Pra Ativar AD, e esse canal a gente publicou alguns vídeos, eu pedi para algumas pessoas poderem colaborar, gravando um vídeo mostrando como é que eles ativavam a audiodescrição na casa deles. O Laércio mostrou, na época ele tinha um televisor acessível, eu não lembro agora a marca, eu acho que era Samsung, na verdade, eu não lembro o modelo, porque também isso varia de modelo para modelo, mas foi um vídeo bem bacana que ele mostrava como ativar o leitor de tela do aparelho de TV e depois onde é que no menu de configuração ele conseguia ativar a audiodescrição. O Teco Barbeiro, que é um fotógrafo, também fez uma contribuição, e nós também tivemos um colaborador, o Márcio, também fez um vídeo mostrando como ele ativava tanto num conversor digital que ele tinha lá na casa dele, quanto em outro equipamento também. Então foi bem bacana, porque assim, são vídeos para mostrar opções, né? Então a gente tem lá vídeos para como ativar na NET, em alguns conversores da NET, da Oi, eu acho que tem um da Sky, e também tem de alguns modelos de TV. Eu já cheguei a ter uma pessoa que assistiu um vídeo lá, e aí ela escreveu num comentário, ou mandou por e-mail, agora eu não me lembro, mas ela falou, olha, eu não estou conseguindo, pode me ajudar? E aí eu pedi para ela, eu fiz uma ajuda assim online, né, pelo WhatsApp, como é que fazia para ativar a audiodescrição. Então, assim, esse projeto tem bastante visualização, os vídeos, assim, eu acho que são de pessoas que querem ativar a audiodescrição, e são às vezes pessoas que caem lá também, que o YouTube vai dando as sugestões, né? Mas é bem bacana, eu acho que já algumas pessoas já devem ter conseguido ativar a audiodescrição em casa assistindo algum vídeo. E eu acho que isso já vale já de ter o canal. Que bacana, e eu serei a próxima. Flávia, como você é empreendedora, né, fale um pouquinho mais para nós aí sobre a tela acessível. Então, eu na verdade criei o Tela Acessível mais como uma forma de poder trabalhar um pouco mais também com audiodescrição, legendas para surdos e ensurdecidos e libras. Então, às vezes as pessoas me procuram que precisam colocar uma legenda para surdo e ensurdecido, que é o termo que geralmente o pessoal usa para o closed caption, vamos dizer assim, no cinema. Então, vou falar assim bem rapidamente até que o closed caption é um termo que ele foi criado para a legenda na TV. E ele veio lá dos Estados Unidos, que teve origem em relação a como era transmitido a legenda
dentro do sinal de transmissão da TV. E aí ela foi depois traduzida para o português como legenda oculta. A legenda para surdo e ensurdecido, ou legenda descritiva, que também é um termo que eles estão usando mais na legislação mais recente, ela contém as mesmas características, né, do closed caption, porém ela é utilizada em outras plataformas, como cinema, redes sociais, internet. E todas essas legendas, então vamos lá, vou elencar todas. A legenda descritiva, a legenda para surdo e ensurdecido, o closed caption e a legenda oculta é um tipo de legenda que vai favorecer principalmente, vai atender principalmente o telespectador surdo. Porque ela, além de ter a transcrição das falas dos personagens, ela também vai ter informações sonoras, identificação de falantes. Então, se às vezes tem aquela cena que tem duas pessoas de costas conversando, o closed caption ele vai identificar, a Maria falou oi e o João falou oi, tudo bem. Então o surdo ele consegue somente pelo texto entender quem é que está falando o quê. Já na legenda aberta, que é aquele tipo de legenda mais usada em filmes estrangeiros, ela tem somente a informação da fala dos personagens. Ela geralmente não tem informações de ruídos sonoros e também não tem a identificação de falantes. Por quê? Ela pressupõe que quem está assistindo aquela legenda também está ouvindo aquela informação. Então, pelo timbre da voz e por onde é que está vindo a voz, ela faz essa identificação de quem é o falante. Então, elas têm somente aquela informação de transcrição de fala, né? Então, essa é a grande diferença entre legenda aberta, que seria essa legenda mais comum usada para tradução de filmes de língua estrangeira para o português, e a legenda fechada, que ela é opcional e que ela contém essas informações mais detalhadas para que o público surdo possa compreender melhor aquele material, ou para alguém que não esteja ouvindo aquele material possa compreender melhor. Bom, então esses tipos de legenda, às vezes as pessoas precisam colocar em filmes para festivais, para exibições pontuais ou até mesmo para postagens, né, no YouTube ou em redes sociais. E aí, no Tela Acessível, a gente oferece esse tipo de serviço com consultoria, né? Então, tanto para a parte de audiodescrição, quanto também para a legenda, a gente tem consultor para avaliar aquele material e apontar, né, o que pode ser melhorado, enfim. Então, isso daí é uma proposta, né, de trabalho que eu tenho e também acabo prestando consultorias também em determinadas empresas, em determinadas necessidades nessa área de acessibilidade comunicacional. E você participou da comissão de estudo para a revisão da norma da ABNT também, né? A norma NBR 15290, sobre acessibilidade na TV. Como foi isso? Isso. Eu participei da comissão de estudos de revisão da norma. Porque a norma ela foi lançada em 2006, uma das motivações para a criação dela em 2006 foi exatamente a legislação que já estava requerendo a parte de acessibilidade para a televisão naquela época, o Ministério das Comunicações, né, principalmente, e todas as normas da ABNT, a cada 10 anos, elas passam por revisões. E aí, em 2015, eu entrei para a comissão, éramos pessoas do mercado de televisivo, consumidores e consultores, e foi muito interessante, porque a gente pôde acrescentar e detalhar um pouco mais como inserir esses recursos de acessibilidade na televisão e até como avaliar, por exemplo, no quesito de closed caption. Desde 2006, eles falavam que o closed caption teria que ter 99,9% de acerto, de acurácia, né, para materiais gravados e, se não me engano, era 98% para materiais ao vivo. E ponto, era isso. Na revisão, o que a gente conseguiu colocar? A gente conseguiu colocar uma equação
para, de fato, calcular essa taxa, porque, e aí a gente colocou parâmetros, olha, o que é erro, né? Nós conseguimos também, essa equação, ela veio de um pesquisador, que foi criada, na verdade, por um pesquisador espanhol, que é o Pablo Romero Fresco, que também trabalha com a parte de audiodescrição, de acessibilidade em geral, na verdade, ele tem pesquisas bem bacanas, e eles, quando eles criaram essa fórmula, eles categorizavam o que era erro, e também davam níveis de erros. Então, por exemplo, o que era um erro se a pessoa falou a comunicação está ruim e na legenda apareceu a comum ação está ruim. O erro ali de não colocar comunicação, mas comum ação, poderia ser considerado um erro leve. Por quê? Dava para perceber que foi um erro do sistema na hora de transcrever essa informação ou do estenotipista na hora de digitar. Mas o significado de comunicação ele conseguiria chegar um pouco mais rapidamente do que se tivesse escrito ali a fundação, por exemplo, ao invés de comunicação, que seria um erro grave. E aí também tinha um tipo de erro moderado. Então, tudo isso era colocado nessa métrica e nessa fórmula para você chegar a esses tais 98% ou 99,9%. E então foi bem interessante porque a gente conseguiu detalhar bastante essa questão e a questão também de delay para caption. E para a parte de audiodescrição, eu lembro que não houve tanto detalhamento, até porque na época já estavam se fazendo uma outra NBR para a parte de audiodescrição mesmo, né, que a TV estava incluída, mas ela também abordava audiodescrição em teatro, em cinema, em outras plataformas, né, também. E a Libras, eu lembro que teve um detalhamento interessante por causa da evolução tecnológica, porque em 2006 só era permitida a Libras impressa na tela, então todo mundo assistia a Libras, como ainda é o mais usado hoje em dia. Porém, com a TV digital, pelo sistema de TV digital, há uma possibilidade de você produzir a Libras de mais duas formas. Uma com um intérprete humano, e aí sendo opcional, mas isso ainda está restrito a alguns tipos de televisores digitais. E mesmo assim, eu não tenho notícia de uma emissora que esteja transmitindo dessa forma, que a emissora precisa transmitir em um formato que o televisor vai compreender dessa forma, né? Como acontece com o closed caption e a audiodescrição para serem opcionais. E a outra forma de transmitir a Libras é através de um intérprete virtual. Então, é como se fosse um avatar que iria fazer a interpretação. Existem intérpretes de avatar, né, virtuais, hoje em dia em alguns sites e alguns aplicativos de celular, mas eu também não tenho conhecimento de alguma emissora que esteja produzindo a Libras dessa forma. Mas isso está descrito lá nessa revisão da norma de 2016. Então foi uma oportunidade muito bacana de tanto analisar o que poderia ser melhorado diante dessa evolução tecnológica, né? E também, como era um grupo plural, né? Nós tínhamos também consumidores ali indicando e apontando, olha, a questão do closed caption, dependendo do lugar que ele é colocado na tela, ele pode atrapalhar e sobrepor alguma informação importante da tela. Então, eles davam alguns feedbacks e eram situações bem importantes. Infelizmente, de uma tecla no controle remoto para determinar a audiodescrição, porque eu lembro que isso foi até debatido, mas entrava aquela parte dos representantes de marcas de TV não estavam querendo entrar um pouco muito nesse assunto. E eu lembro que na época, eu até fiz um comparativo, assim, que eu descobri que um mesmo modelo de um televisor que era vendido aqui no Brasil e na Inglaterra, o da Inglaterra, o controle remoto era o mesmo modelo daqui do Brasil,
Porém, na Inglaterra, eles tinham lá uma tecla que era AD. E aí, a hora que a pessoa assinava essa tecla, ela ativava a audiodescrição automaticamente. Já aqui no Brasil, a tecla não tinha nada. Ela simplesmente não era utilizada. Ela nem era utilizada para outra função. Ela não era utilizada. Então, infelizmente, a norma ela não consegue abarcar tudo isso, né? Mas mesmo assim, eu acho que ela é importante como uma referência e ela é muito importante dependendo até para fiscalizações da própria Anatel. Certo, Flávia, muito interessante. Nós já estamos nos encaminhando aqui para o final da entrevista e fica a minha última pergunta para você sobre esses 70 anos da TV no Brasil, que se comemora em 18 de setembro desse ano. O que você tem a falar como Flávia, telespectadora, e a Flávia que trabalha hoje numa emissora de TV? Nesses últimos anos, assim, que você tem assistido TV e que você tem trabalhado com TV? Olha, eu acho que, por experiência, a questão da TV é um grande veículo de entretenimento e informação. Eu me encanto até hoje por alguns programas infantis que eram da minha época, eu acho que era da nossa época, né? Como Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum. Eu lembro que eu gostava muito e eram Mundo de Bigman. Enfim, alguns programas aí que marcaram e que eu acho que tem uma qualidade até hoje, né? Educativa até hoje. Tive minhas fases noveleiras também, né? Mas eu acredito que a televisão ainda tem esse papel muito importante, né? De ser uma companhia, de ser uma fonte de informação, de entretenimento, que ainda é difícil competir com outras mídias. Eu acho que ela, assim como o rádio foi se modificando, ela ainda está se modificando também com as redes sociais, com a internet, e com tantas outras tecnologias da informação que a gente tem usado, né? Mas ela ainda é muito presente para mim e muito presente para muita gente, né? E trabalhando em TV, eu acho que uma grande lição é de que tudo é uma grande equipe. Assim, é incrível como todo mundo depende de todo mundo para ir para o ar. E isso é um aprendizado diário que eu falo, porque a gente tem que saber o produto não é só, né? Ele não depende só do que alguém pensa, eu quero colocar ou eu quero falar sobre isso nesse programa, né? É muita gente envolvida para isso de fato se concretizar e para isso de fato se concretizar da melhor forma para quem está assistindo em casa. Então é uma grande equipe, assim, é um grande trabalho em equipe e que às vezes todo mundo faz muitos desdobramentos para não ir nenhum erro para o ar. E assim, nós tivemos já experiências aqui na TV muito gratificantes, assim, e já tivemos retornos muito gratificantes. Eu esqueci de comentar, mas em 2013 nós tivemos a visita do Papa, né? Durante a Jornada Mundial da Juventude. E isso, para a TV Aparecida, foi muito importante, para o Santuário Nacional foi muito importante. E a gente, como emissora, a gente estava cobrindo a visita dele aqui e transmitindo a missa para o mundo inteiro, né? A TV Aparecida fez parte do pool de emissoras para a geração desse material e, assim, foi um dos materiais que a gente se orgulhou muito e se orgulha até hoje de ter feito parte disso, porque mostrou a nossa qualidade. E a TV Aparecida vai fazer 15 anos, né, agora em setembro. É uma TV ainda relativamente nova, mas a gente consegue ter um peso e eu acho que um respeito grande dentro do mercado e também com o nosso público, né? E eu acho que é bem isso, assim, essa questão de respeitar o público é uma das linhas que a gente tem dentro da emissora. E fazer parte, né? Eu acho que nesse período também de pandemia, trabalhar na TV e ver o retorno também que a TV está dando para
para todo mundo nesse período, de trazer um pouco mais de esperança, uma visão um pouco mais, eu não diria otimista, mas você não só pensar no que de ruim essa pandemia está nos trazendo, mas quais lições a gente pode ter nesse período, e falar sobre isso, né, e que isso vai passar e que precisamos sair melhores do que entramos, né, nessa pandemia. Eu acho que isso é uma coisa que eu estou vendo e vivenciando lá na TV bastante, e eu acho que é um pouco por causa desse tipo de programação, mesmo esse tipo de trabalho que a gente faz. Então, nesses 70 anos é a primeira pandemia, tomara que seja a última da televisão, né? Mas eu acho que está sendo um período assim, muito novo para todo mundo e claro, mas para as televisões também. E assim, é um período ainda de muitas experimentações, enfim, mas que a gente está conseguindo passar, né? E eu acho que a TV está sendo uma das companheiras aí do pessoal de casa também. Bacana, Flávia. Muito obrigada. Quero te agradecer demais pela sua participação aqui no programa Teletema, na nossa web rádio Teletema e fazendo parte aqui também dos 70 anos da televisão no Brasil. Um grande abraço para você, Flávia. Pode deixar suas considerações finais, sua mensagem final aí para os nossos ouvintes? Thaís, eu é que agradeço o convite. Eu acho que foi um bate-papo muito legal. Fico muito contente de poder conversar sobre esses assuntos que eu gosto tanto. E eu gostaria de mandar um abraço para os ouvintes e quem quiser saber um pouquinho mais aí a respeito de como ativar a audiodescrição ou do tela acessível, é só mandar um e-mail, pode ser para contato@telaacessível.com.br, ou se não, entrar lá no YouTube para ativar AD, tudo junto, e aí ver lá algum dos vídeos, e se tiver alguma dúvida, pode ir lá mandar um e-mail também, ou deixar algum comentário lá que a gente conversa e se der para fazer essa ajuda aí online para como ativar a audiodescrição na casa da pessoa, a gente ajuda sim, tá bom? Muito obrigada pelo convite e até uma próxima. Obrigada, Flávia. Até uma próxima. Conversamos aqui no programa Teletema com Flávia Machado, da TV Aparecida.